Fala galera, seja você bem-vindo ao canal aqui Geek Lestat. Para mim é um prazer te receber aqui. E hoje é um dia depois do Dia do Colecionador, então parabéns aí para todos os colecionadores. Não esqueça, se você gosta de falar desse assunto aí de quadrinhos, de comic books, de action figures, reviews de Blu-rays, filmes, etc., se inscreva aqui no canal também, beleza? Dá aquela curtida super maneira, é bem importante você curtir para que o YouTube aí comece a ver esse vídeo aí como uma coisa legal para a galera conhecer, beleza? E também, se você puder se inscrever aí no canal, eu te agradeço bastante, beleza? Hoje estamos aqui para poder falar de uma edição fenomenal que eu acabei de receber, que é essa Conan da Glennar, volume 2, Conan o Cimério, volume 2 da Glennar, tá? Essa é uma edição aqui que foi lançada pela Pipoca e Nanquim e que tá muito legal, galera. A gente tem essa capa aqui, ó, que tá fenomenal, que é relacionada ao período de enquanto Conan ele era rei, né? Basicamente é da primeira história, a Cidadela Escarlate. E essa edição fala de quando ele era rei e passou por alguns perrengues lá, tá? Então essa capa aqui basicamente tem isso. E aqui a gente tem a parte de trás, onde nós temos aí as capas das edições que estão nessa edição definitiva. Então a gente tem as histórias aqui, a Cidadela Escarlate, que é a primeira história que nós temos, a segunda, Sombras de Ferro ao Luar, a terceira, Pregos Vermelhos, que foi lançada aqui no Brasil com outro nome, e As Negras Noites de Zambola. Tá? Então essas são as 4 histórias aqui presentes nessa edição. Então a gente vai dar uma olhada aí, eu vou folhear com vocês algumas páginas aqui, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa edição. Bora lá então? Bem, então vamos lá começar a folhear essa edição aqui maravilhosa, que acabou de chegar, né? Na verdade, eu não li as histórias ainda, mas eu vou passar bem rapidamente aqui com vocês. Então, quando a gente abre aqui, a gente tem aquele mapa da época lá do Conan, e logo depois a gente tem aqui uma breve introdução, o sumário, e finalmente começamos aqui as histórias, né? A gente tem aqui a capa dessa edição da Cidadela Escarlate. O que eu gosto dessas edições é que basicamente o Conan ele é representado de forma diferente em cada edição, né? Então a gente tem aqui um Conan um pouquinho diferente do que a gente normalmente vê, né? Na verdade é esse Conan aqui, ó, com barba. E eu acho que ele representa muito bem a época de quando Conan ele era o rei, né? Então ele tem aqui barba e tudo mais, já está um pouquinho mais velho, por assim dizer, né? Então é uma edição que está aqui com os desenhos fenomenais também. Eu gostei pra caramba dos desenhos, principalmente dessa primeira história, né? Eu passei assim muito rápido. E aí eu tô passando aqui, folheando com vocês, né, cada página aqui, só para vocês darem uma olhada aqui na arte, como que ela tá, né? Que tá fenomenal, galera, sinceramente. Essa primeira história aqui tá muito legal. Eu lembro muito bem, assim, da história que foi publicada aqui no Brasil, né? Na verdade, a Cidadela Escarlate, essa história aqui, ela já foi publicada, assim, várias vezes aqui no Brasil, né? Pelo Roy Thomas, pelo Buscema e tudo mais. Então, aqueles desenhos que a gente já conhece, né? Como que eles foram feitos e, basicamente, fica na nossa lembrança aqueles desenhos, né? O que eu não gosto, assim, dessas histórias é porque, na verdade, elas finalizam, assim, muito rápido, né? Então, enquanto a gente teve aqui essas histórias levando várias edições para serem completadas, aqui a gente tem uma história que é bem curtinha em comparação com o que foi publicado no Brasil, lá pelo Roy Thomas e Buscema, no caso. A gente tem a segunda história aqui, então, Sombras de Ferro ao Luar, que também já foi publicada aqui no Brasil. Aqui a gente já tem uma versão mais cartunesca, né? Não sei se vocês lembram da história da Belit, lá no primeiro volume da Rainha da Costa Negra. Para mim me lembra bastante o desenho daquele. Se bem que o Conan desse daqui, para mim, tá bem melhor do que naquele primeiro quadrinho lá da Rainha da Costa Negra. Mas os desenhos, olha, são também
muito impressivos, né? A gente tem, assim, página toda completa representando, né, o que eles estão passando naquela hora. Eu não sei, essa galera ali essas publicações que são feitas na Europa, por elas não obedecerem nenhum tipo de regrinha, né? Então elas abusam assim da questão de morte, abusam da questão do, das lutas que acontecem, né? Até mesmo das cenas de sexo que acontece também aqui, porque tem bastante, né? Mas olha só que legal. Então a gente tem aqui uma parte toda negra, né? Com a serpente e galera, ó, assim, muito maneiro. Essa história aqui é Conan com Olivia, na verdade. Se eu não me engano, aqui foi nessa história que ele tem uma luta com um gorila gigante também. Eu acho que ela é representada, provavelmente ela deve ser representada aqui. Ah, tá aqui. A gente também tem a luta dele com o gorila aqui. Eu lembro dessa história aqui pelo Buscema, basicamente. Eu não lembro em qual edição da Espada Selvagem ela foi publicada, mas ela chegou a ser publicada aqui no Brasil. E aqui a gente tem um Conan aqui um pouquinho melhorzinho quando ele tá aqui como um pirata, né? E aí a gente tem a terceira história aqui, que é Pregos Vermelhos. Tá? Essa história aqui, ela foi publicada também no Brasil várias vezes, tá? O desenhista que publicou aqui no Brasil na época da Espada Selvagem foi o Barry Windsor Smith. Então ela é uma história bem conhecida. E é uma história onde Conan aqui tem a Valéria, né? Então ele tá aqui com a Valéria durante essa história. É uma versão um pouquinho mais cartunesca também. Os desenhos não estão tão fenomenais quanto o da primeira história, mas dá para o gasto, basicamente. Eu acho que eles conseguem captar, assim, legal, né, a questão de como que o pessoal está passando pelas situações lá durante a história, né? Essa história aqui, principalmente, é uma história meio que de terror, né? Então eles conseguem imprimir esse sentimento aqui na gente também. Só folheando você consegue ver algumas coisas aqui bem estranhas, né? Bem sinistras acontecendo. Tá? Então olha lá. Então onde tem sangue, né? Eles conseguem expor essa esse ambiente, né? Todo avermelhado também, mostrando que foi o cenário de luta, o cenário de morte, sei lá o que. Tá? Então aí nós temos essa história que é muito aclamada também por todos os fãs aí do Conan. E a última história que a gente tem é As Negras Noites de Zambola. E eu acho que esse daqui foi o desenho que eu mais gostei. A arte que eu mais gostei dessa edição definitiva foi essa aqui. Onde a gente tem um Conan aqui mais semelhante com o que a gente já conhece, né? Se bem que o Conan daquela primeira história lá do que ele é rei também tá bem maneiro. Mas aqui a gente tem um Conan mais semelhante com aquele que nós conhecemos. Tá vendo quando é de noite, né? Eles conseguem passar essa sensação de que realmente está de noite. Então as cenas ficam roxas aqui, ó. Então não tem um colorido, né? Fica mostrando realmente que são, como fala no nome da história, né? As Negras Noites de Zambola. Então a gente tem aqui essa história muito maneira relacionada a isso. E aí, quando ele entra em algum lugar, né, numa taberna, alguma coisa assim, a gente começa a ver o colorido de novo. Tá vendo o que eu falei? Eles não têm pudor nenhum nessas histórias, né? Basicamente. E trazem realmente assim o Conan como que ele foi descrito lá por Howard. Então aqui a gente volta a ter todo o cenário colorido novamente, né? Gente, ó, muito 10. Eu quero pegar para poder ler essa história aqui ainda. Só para poder
dar uma relembrada também. Assim, muito dessas histórias a gente lembra da época da Espada Selvagem de Conan, né? Mas aqui elas ganharam uma renovação, um novo espírito, por assim dizer. E aqui a gente tem alguns extras, né? Relacionados aqui às histórias que foram publicadas. Eu tenho um extra aqui sobre a Cidadela Escarlate. Mostra aqui alguns quadrinhos aqui do Conan como rei. Olha lá, sobre a Sombra de Ferro ao Luar. A gente tem aqui uma foto do Howard, né? E aqui a gente tem alguns scratches, né, das quadrinhos que foram feitos ali. E aí a gente tem aqui pregos vermelhos. Tem um mini quadrinho aqui. E por último, as Negras Noites de Zambola. É uma outra foto aqui do Howard. Tá uma foto da Weird Tales. Weird Tales, né, para quem não sabe, eram as edições onde essas primeiras histórias de Conan eram publicadas, né, na Weird Tales. E por último a gente tem esses extras aqui, meio comparando a parte preto e branco, né, com a parte colorida, ou algum quadrinho que talvez foi dispensado aqui da história. É isso aí, galera. Então a gente acabou de ver aqui então mais um quadrinho, né, mais um review aqui sobre essa história maravilhosa. Então não esquece de dar aí o seu like, que é bem importante, e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você desejar adquirir essa edição, eu consegui lá na Amazon, tá com preço maneiro ainda, está com preço ainda da pré-venda, então vale a pena você tentar adquirir, beleza? Se você gosta aí de Conan, essa é uma edição que vale muito a pena. E a gente volta aí no próximo vídeo falando de mais reviews aqui, ou mais coisas aqui da minha coleção, beleza? Grande abraço para você e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.